Olá amigos, olá amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast aqui do blog Este Mundo Tem Jeito. O tema de hoje é fraternidade na vizinhança. Cultivar amigos na vizinhança é ou não é uma coisa boa? Claro que é. André Luiz, pela psicografia de Valdo Vieira no livro Conduta Espírita, diz o seguinte sobre isso. Respeitar as ideias e as pessoas de todos os nossos irmãos, sejam eles nossos vizinhos ou não, estejam presentes ou ausentes, sem nunca descer ao charco da leviandade que gera a maledicência. Só faltou ao final ali, André Luiz, um fica a dica, porque é realmente fundamental que nós respeitemos as diferenças entre todos nós, vizinhos, que nos cercam, porque veremos mais adiante nos comentários aqui do podcast, como isso pode ser importante na hora do aperto. Mas antes de entrar no tema, a dica cultural, filosófica, artística de hoje, meus amigos, é de novo um canal no YouTube muito legal chamado Viagens pelo Universo. É uma opção muito interessante para arejar a cabeça nesses dias tão cheios de emoções, de dúvidas, de receios, de esperanças que reacendem com a chegada da vacina, ainda que a vacinação esteja demorando para decolar, mas um canal como esse, o Viagens pelo Universo, tem esse poder de, primeiro, informar de uma maneira bem didática sobre as coisas do universo infinito, ao mesmo tempo em que nos alivia a cabeça, é como se estivéssemos viajando realmente pelo cosmos. Então fica aqui uma sugestão muito interessante, coloque os fones de ouvido ao assistir os vídeos do Viagens pelo Universo, porque a trilha sonora também é muito interessante, ela contribui para que essa nossa viagem pelo universo seja muito proveitosa, seja relaxante e seja um momento também para adquirir informações muito, muito legais sobre o universo. O link para o acesso ao canal estará aqui na postagem no texto. Boas notícias. Escócia. A partir da Escócia vem a notícia, aliás, uma terra de cenários naturais de tirar o fôlego. E vem de lá, vem da Escócia, um movimento nas últimas semanas do governo escocês no sentido de atualizar o seu projeto para o clima. Projeto que teve início, que abrange o período de 2018 a 2032. E a excelente notícia é de que 30% do belíssimo território escocês será preservado dentro desse período na forma de parques nacionais para a proteção da biodiversidade. E isso, meus amigos, está no contexto do Plano de Ação Nacional para Mudanças Climáticas da Escócia, que prevê um investimento pesado de até 500 milhões de libras. Torçamos para que saia do papel esse projeto e que seja um exemplo para outros países. Paz no prato. A paz no prato do dia de hoje vem do perfil do Instagram chamado Receitas Veganas Simples. Meus amigos, são realmente simples de fazer. E aqui está a imagem de um prato lindíssimo de legumes assados. Vejam as cores. Quase que é possível imaginar a riqueza de sabores e aromas, as texturas dos legumes, os temperos. Ou seja, mais um prato saboroso e cheio de paz, ou seja, sofrimento animal zero. E outra, derrubando tabus muito importantes que ainda graçam por aí, que dizem que ser vegano é gastar muito, é ter que pesquisar sobre alimentos, é difícil. Não, não é. Esse é um tabu que precisa ser derrubado e esse perfil no Instagram trabalha muito bem nesse sentido. Tá? O link estará aqui no texto para acessarem o perfil do Receitas Veganas Simples. Então, meus amigos, partindo para o tema do blog de hoje, a vacinação começou finalmente em nosso país, graças a Deus. O mundo se mobiliza no esforço multilateral para a produção e distribuição das vacinas, correndo, porém, meus amigos, seríssimo risco moral, já alertado pela Organização Mundial da Saúde,
de que primeiro as nações mais poderosas vacinem-se, deixando outras tantas na fila. Mas esta verdadeira prova moral será o foco de uma outra edição do nosso podcast. Cabe explorar profundamente isso. Aqui no Brasil, vamos pagar ainda a conta de uma vizinhança, de nossa parte, carrancuda e agressiva. O Brasil gratuitamente ofendeu a China recentemente, não apoiou a Índia em questões no âmbito da Organização Mundial do Comércio, ou seja, andou praticando uma vizinhança não muito gentil, vamos deixar nesses termos. Qual é o resultado disso? Na hora do aperto, para quem que nós vamos pedir aquela meia xícara de açúcar para fazer um bolo? Os insumos para a produção da vacina, predominantemente chineses, estão faltando. 2 milhões de doses de vacinas eram esperadas da Índia, só que agora parece que vai sair, que vai ser entregue, que serão entregues essas doses, mas a Índia preferiu priorizar e fez muito bem. Focou o atendimento de sua população e de países vizinhos, países muito pobres como Bangladesh, Butão, o Nepal. E isso faz da Índia um país que poderá vencer, sim, esse dilema moral da distribuição de vacinas para todos, ricos e pobres. Vamos acompanhar isso. Assim, o Brasil então paga agora a conta por ser um vizinho carrancudo, ranzinza, por conta de ideologias de ódio, de sectarismo e de divisão, em relação a países que são players importantíssimos no cenário planetário, como a China e a Índia. Então, meus amigos, lições muito importantes para nós aqui, e lições simples. Bom dia, como vai você, vizinho? Se precisar de alguma coisa, estou aqui. Reações assim, ações assim no dia a dia. Aqui, no nosso âmbito, na nossa planície onde nós vivemos, nós aqui seres simples mortais, e também no âmbito dos governantes, das lideranças planetárias. Um dia, por exemplo, nós poderemos ter de viajar por alguns dias, daí o vizinho amigo pode dar uma olhada na casa por nós. Um dia, se faltar açúcar, a simpatia e a amizade serão aliadas de uma vida mais leve e agirão ao nosso favor, teremos onde pedir uma meia xícara de açúcar quando faltar. E vice-versa, afinal de contas, outra lição tão simples quanto poderosa diz que façamos ao próximo aquilo que desejamos que seja feito conosco. Simples assim. O mundo não vai avançar sem a fraternidade desinteressada, sem uma boa vizinhança, não importando se o vizinho é gordo, magro, qual a orientação sexual do vizinho, se o vizinho caminha inclinado para a esquerda ou para a direita, não importam as diferenças. Boa vizinhança sempre será uma bela medida de convivência. Aqui estão mais algumas lições, reforçadas então pelo pequeno professor viral chamado Covid-19. Tomara que aprendamos rapidamente. Grande abraço a todos, fiquem com Deus, se cuidem uns aos outros para que juntos saiamos mais fortes dessa encrenca que estamos vivendo nos dias de hoje. Grande abraço, fiquem com Deus.